Bom, meus amados irmãos, bom dia a todos. Um misto aqui de alegria de poder compartilhar a palavra de Deus e também de ansiedade, nervosismo, né? E também por falar a palavra de Deus, né? Que seja um tempo aqui oportuno, um momento onde a gente possa compartilhar experiências e aprender um pouco mais daquilo que Deus tem tocado nos nossos corações. Amém? Eu escolhi um tema aqui hoje que é escolhendo as coisas do alto, né? Escolhendo as coisas do alto. E o versículo base fica em Colossenses 3, de 1 a 3. Se você puder acompanhar aí na Bíblia, Colossenses 3, de 1 a 3, que fala: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, ou do alto, né, em algumas versões, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Eu inicio com essa passagem, meus irmãos, porque eu quero contar um pouco do meu testemunho nesse ano de 2025. E vou falar que foi o melhor ano da minha vida, né? Foi o melhor ano da minha vida. E o que que aconteceu de tão especial nesse ano que possa se tornar o melhor ano da minha vida? Eu recebi um não de Deus. E o não de Deus foi o melhor, um dos melhores presentes, se não o melhor que eu recebi esse ano. Esse ano eu comecei o ano casando, glória a Deus, né? Em fevereiro, completo um ano de casado com a minha esposa. E aí eu fui pra Tefé, fui morar lá com os meus pais, eles têm negócios lá, já estão ficando idosos, e aí fui ajudar nos negócios, né? E aí eu já conversei lá com o meu pastor, o pastor Bruno, sentei para conversar com ele. E aí mesmo com todas as contraindicações, eu não vou lá, me justifiquei os motivos que eu queria, né? Enfim, fui para Tefé, fui ajudar meus pais, né? Não deu certo, voltamos para Manaus. E aí vindo para Manaus, eu queria continuar empreendendo, né? Queria continuar empreendendo, fui atrás de uma franquia e também não deu certo, né? Eu controlei o tanto que eu pude, insisti até onde eu pude, é, fiz o que eu tinha que fazer, né? Para ter uma noção, minha empresa acabou caindo 2 vezes na malha fiscal. Enfim, o meu ano foi uma loucura, mas eu ganhei o melhor presente de todos, que foi o não de Deus. E o não de Deus, ele transformou a minha vida, porque eu acredito que quando você tem um encontro com Deus, você decide buscar a Deus, você não se melhora como homem, você não se melhora como pessoa, você se torna uma nova pessoa. Afinal de contas, né, lá em Paulo escrevendo aos Coríntios, nós somos nova criatura, né? As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nesse encontro com Deus, nós não nos tornamos melhores, né? Mas nós nos tornamos uma nova pessoa, né? Um novo filho, um novo marido, né? Um novo pai, um novo amigo, né? Esse é o processo de transformação que Deus faz na nossa vida, né? E é uma das coisas interessantes desse ano, e aí os irmãos vão, né, concordar comigo aí, porque o nosso irmão aqui, ele é muito abençoado, realmente, uma pessoa que faz a diferença na nossa vida, que é o Américo, cara. Assim, foi um privilégio de Deus ter conhecido o Américo nesse ano de 2025. Eu brinco que ele tem a unção de Eliseu, né? Ele é, ele é do confronto. E aí, nesse processo, meus amados irmãos, de eu estar ali, sabe, insistindo nessa franquia para montar a loja e tudo, né? E aí eu ia em muitas orações, né? As pessoas chegavam comigo e só falavam sem palavras do tipo: olha, vai dar certo, continua que Deus vai te abençoar, olha, já tá perto, eu sinto que tá perto e tudo. E aí eu falei: cara, eu vou começar com o Américo, né? Líder do meu GCL. Vou lá ver o que ele tem pra falar comigo, alguém mais experiente que eu. E aí eu falei: amor, falei pra Jéssica, minha esposa: amor, vou lá conversar com o Américo, né? E aí eu saí daqui de casa super empolgado, a gente marcou de tomar café, fomos lá tomar café e tudo. Rapaz, quando eu volto pra casa, parece que eu tinha voltado de um velório, ó. Do velório, aí minha esposa falou: amor, tu tem certeza que tu foi tomar café com o Américo? Aí eu falei: fui.
Fui tomar café com o Américo. O Américo foi a primeira pessoa que virou pra mim e falou: e se não der certo? Aí eu falei: não, não. Ele falou: mas e se esse dinheiro sair e não for pra esse negócio? Então, assim, todas as minhas soluções, assim, as minhas desculpas, ele vinha com uma resposta. E pela primeira vez eu senti Deus falando comigo. Deus falando diretamente comigo, que talvez eu estivesse me afastando muito do propósito que ele tem pra minha vida. E eu talvez não estivesse percebendo. Talvez o caminho que eu tomasse, mesmo dando certo ou não, saiu o dinheiro que eu estava esperando, né? Que eu estava fazendo um financiamento, né, bancário e tudo para montar esse negócio, né? E se não desse certo? E se fosse mais uma dor de cabeça que eu estivesse trazendo para minha vida? Então, assim, o Américo foi essencial nesse momento para que eu entendesse que nem sempre o que dá certo pode ser de Deus. Pode ser uma vontade minha, uma insistência minha. E aí eu voltei pra casa, falei, nossa, meu Deus do céu, por que que eu fui falar pro Américo? Poxa, tô aqui, tô orando, tava indo orar 5 da manhã, tava indo orar na torre de oração ali que tem no Mi, assim, sabe? Nunca tinha buscado tanto a Deus, fazendo jejum e tudo. Mas, irmãos, em resumo, eu descobri que eu não tava buscando a Deus pela motivação correta. E eu tava bem distante, na verdade, do que é Deus. Eu talvez entendia Deus de uma maneira errada e toda essa situação ela me fez realmente compreender quem é Deus e compreender, principalmente, meus amados irmãos, essa minha busca por Ele. E aí tem uma canção que ela marca muito esse período da minha vida, que é Nada Mais, né? Assim, eu escuto a versão do Ministério of Hope, né? Que é Nada além de ti, só quero a ti, né? E essa é a intenção e o desejo do meu coração, assim. Esse ano me ensinou muita coisa, então o melhor foi o melhor ano da minha vida. Os meus negócios não deram certo. Meus negócios não deram certo. Mas eu conheci Deus. Eu conheci Deus. Eu conheci a palavra dele, eu conheci quem ele realmente é, eu escutei a voz dele em muitos momentos quando eu estava chorando no meu quarto, orando e pedindo de Deus para que ele convencesse o gerente, para que ele abrisse as portas e o dinheiro saísse. E eu ouvia a voz de Deus no meu coração, sentia a presença dele no meu quarto, orando e chorando com a minha esposa para que o dinheiro saísse. Então, eu não sei o que que Deus tem de estratégia para sua vida. Se de repente ele encontrou você no momento de felicidade, não sei o que que ele usou para falar com você, mas para mim, meus amados irmãos, ele me usou para transformar minha vida essa situação nesse momento, né? Para quem não me conhece, né, eu sou advogado, né, de formação. Eu estava meio frustrado com a advocacia e eu queria porque queria empreender. Meus pais têm empresa no interior e eu falei, eu quero seguir esse caminho, já tenho uma estrada pavimentada e aí eu fui enveredando aí por esse caminho, né? Mas, irmãos, louvado seja Deus, porque ele realmente, como um bom pastor das ovelhas, quebrou a minha perna, né? Quebrou minha perna, me conduziu para o caminho, me trouxe de volta pro curral. E olha que mesmo eu com muito tempo de caminhada, talvez não tinha conhecido o Deus verdadeiro que eu sigo hoje, né? Talvez eu passei muito tempo conhecendo o Deus dos meus pais, né? O Deus que a minha mãe falou que era Deus, e aí eu fui seguindo. E talvez de uma maneira muito rasa, muito superficial, e acreditando no Deus que de repente era o gênio da lâmpada que concedia os meus desejos, né? No Deus que se eu desse certo era Deus, se não desse certo não era da vontade de Deus. Então eu estava baseando toda a minha vida nesse caminho. E hoje eu sei, meus amados irmãos, que se não deu certo é porque foi para a glória de Deus, né? E ele tem cuidado de nós. Então é muito importante a gente atentar para o que Paulo fala aqui aos Colossenses, né? Buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, né? Parece até que eu combinei com o Jorginho a oração, né? Que a gente possa buscar as coisas do alto, que a gente possa pensar naquilo que é eterno, naquilo que está além desse mundo, né? Que as nossas motivações elas estejam além daquilo que nós podemos tocar, daquilo que nós podemos ver. Que a nossa motivação seja realmente naquilo que pode promover uma vida eterna para nós, meus amados irmãos. Amém? E aí eu queria destacar aqui uma frase de John Wesley. Ele fala que não se admita no coração
outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja ele, não seja Deus. Ou seja, meus amados irmãos, que aquilo que vai ocupar os nossos pensamentos, aquilo que vai ocupar o nosso coração, não seja as coisas materiais desse mundo, não seja o meu emprego, não seja nem a minha família, nem a igreja que eu vou, nem os meus líderes, mas que o que ocupe o meu coração, o objeto supremo, seja Deus, né? Ele seja o centro, né, do meu propósito, o centro das minhas buscas, das minhas escolhas. E aí eu queria fazer aqui duas perguntas para vocês, para a gente começar a nossa ministração e aí passar para alguns pontos aqui. A primeira é: você conhece a Deus? E eu faço essa pergunta justamente por ter passado por isso. Eu passei muito tempo achando que eu conhecia a Deus. Eu sou aquele crente que você pode dizer que nasceu na igreja. Eu, desde muito novo, né, frequentei a igreja, desde a época de criança, frequentei a igreja. Minha mãe, né, missionária, a gente mudou, somos do Amazonas, mas mudamos para São Luís do Maranhão, onde ela foi cursar missiologia, né? Então eu achava que eu conhecia a Deus. Você conhece a Deus, você sabe o Deus que você tem orado todo dia, que você tem se motivado para ir para a igreja. O Deus que você tem pregado é o Deus verdadeiro, é o poderoso Deus, aquele que criou mesmo esse mundo. Eu falo isso, meus amados, pelas motivações que nós procuramos a Deus. Muita gente procura a Deus por muitas motivações. E aí eu não posso dizer que não existe um conflito de interesse na hora de buscar a Deus, porque existe um conflito de interesse. Você geralmente busca a Deus porque você tem alguma intenção. A sua intenção pode ser se aproximar mais dele, buscá-lo, conhecê-lo, ter intimidade com Deus. É uma motivação correta, mas é uma motivação também de muitas pessoas. Pode ser aquilo que ele tem a oferecer, né? Ah, eu quero um emprego, eu quero um carro novo, quero mudar de casa, né? Eu quero uma vida nova, eu quero viajar. Então as pessoas procuram a Deus por cura dentro da sua casa por N de motivos, mas existe um conflito de interesse. Ele pode ser bom, mas pode ser muito ruim também. E talvez você possa ter caminhado esse tempo todo achando que Deus era o gênio da lâmpada, que ele tinha que te conceder os desejos, porque ele era um Deus bom, e senão ele ia ser um Deus ruim se ele não te concedesse, se ele não curasse, né? Se ele não te abençoasse. E eu falo isso também, meus amados irmãos, se você conhece a Deus, porque muitas vezes nós estamos preocupados com a performance, né? E aí você esse tempo todo aceitou Jesus, né? Faz parte de um grupo de oração, de um GCL, né? De repente está aí na sua igreja participando da semana, né? Profética de 2026 ou dos 21 dias de oração, mas seu coração tá ali no frequentar o culto, né? Em de repente já se tornou um hábito para você algumas coisas. E aí você ora, você lê a Bíblia e tudo bem, você acha que isso é o suficiente, né? Mas Deus, ele requer um pouco mais de nós. Ele quer realmente ter um relacionamento de intimidade com a gente, né? Ele quer nos fazer ir além. Então a primeira pergunta era essa: você realmente conhece o Deus a quem você tem servido, o Deus que você tem buscado? Se é pelas motivações corretas, se você tem realmente buscado a Deus como se nada mais importasse na sua vida. E a outra pergunta é o que Deus está falando com você que você não está escutando? O que Deus está tentando mostrar há muito tempo para você que você não está percebendo? E aí você entra aqui todo dia, né? Às 5 horas da manhã, talvez até já tenha se tornado um hábito, né? Já tenha se acostumado, eu já acordo cedo mesmo para arrumar meus filhos para ir pro colégio. Então, né, você vem para cá. Mas talvez, meu amado irmão, Deus tá te incomodando já faz algum tempo e você sabe disso. Você sabe disso. Mas aí, não sei o que que tá faltando para você escutar. O que que te impede de ouvir a voz de Deus? Se é o orgulho, né? Se é a teimosia, se é a falta de entendimento, porque a gente só pode reconhecer a voz do pai se a gente tiver relacionamento, né? O filho, ele não escuta, né,
a voz de um estranho, ele vai escutar a voz do pai ali quando ele é um bebezinho, ele já vai escutando a voz do pai. Então, se você não reconhece a voz do pai, né, porque talvez falte um pouco de relacionamento, né, pra gente conhecer quem tá falando, a gente precisa ter relacionamento, para não ser aí levado para qualquer evento de doutrina, por qualquer voz na nossa cabeça e achar que é Deus quem tá falando. Então, meus irmãos, nós muitas vezes somos orgulhosos e a gente tem ouvido teimoso, né? Acho que em algum momento eu já falei aqui no grupo, né? Contei um pouco sobre uma conversa que tive com um amigo meu, né? E ele falou sobre isso. Olha, Vitor, acho que tu tem um ouvido teimoso, né? E ele, que nem eu acho que o Leandro na época comentou, ele de uma forma gentil quis dizer que eu era orgulhoso, né? E aí nós muitas vezes somos orgulhosos, mesmo sabendo que Deus rejeita os soberbos, insistimos em querer fazer a nossa vontade. No entanto, ao ouvir os comandos de Deus, seremos abençoados, né? Isso a palavra de Deus diz ali em Deuteronômio 28, né? De 1 a 9, né? Se atentamente ouvires a minha voz, né? E cumprir os meus mandamentos, aí ele vai listar ali uma série de bênçãos que Deus pode derramar na sua vida. Mas aí, meus irmãos, para não ficar somente minha palavra, eu vou ler aqui. Deuteronômios, capítulo 28, de 1 a 9, que fala: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as suas crias. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então, olha só, meus amados irmãos, quantas promessas, né? Que não é nenhum um pregador falando, vem da palavra de Deus, né? Moisés ali alertando o povo de Israel, exortando a guardar os mandamentos, a ouvir a voz de Deus. E Deus tem falado conosco, mas por algum motivo a gente não tem escutado a voz dele. Por algum motivo a gente tem sido talvez orgulhoso, tem sido ignorante, não tem reconhecido o que ele tem falado. A gente está baseando a nossa vida nos nossos pensamentos, em instruções aí de alguns coaches, de alguém que exerce influência, e a gente tem achado que é Deus falando, quando na verdade ele tem uma outra direção para você, né? Nunca é tarde para você pegar o primeiro retorno e voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Então, meus amados irmãos, o que Deus quer de nós, né, é a obediência, é a gente guardar. Na 1 Samuel 15:22 diz que o obedecer ele é melhor do que o sacrificar. E quantas vezes a gente está ali segurando a corda nessa disputa com Deus e a gente está ali sangrando, mas não quer abrir mão, né? Não quer soltar a corda que já está ferindo, que já está machucando, né? Porque a gente acha que sabe o que está fazendo, né? E eu tô falando isso, meus irmãos, baseado no meu testemunho. Eu tava insistindo, tava querendo demais, demais, demais e acabei me prejudicando e mesmo me prejudicando, eu tava todo dia acordava e ia para lá e e queria fazer acontecer e orava e insistia, quando na verdade Deus só queria que eu obedecesse, que eu soltasse, para que eu retornasse, porque talvez eu estava muito distante. A gente acha que está distante de Deus é estar no mundo. A gente acha que está distante de Deus, né? É não estar lendo a palavra, é não estar orando, né? Mas talvez de estar distante de Deus é você estar ali na igreja, você estar louvando, estar orando, estar todo domingo ali no culto e no seu GCL, mas seus propósitos não estão nem um pouco perto daquilo que Deus tem para você. Então a gente está caminhando em direção contrária ao que Deus tem para nós. O que Deus quer, no fundo, é o nosso coração, é a nossa intenção, mais do que os sacrifícios, mais do que o ato de ir para o culto, mais do ato de levantar minha mão lá orando, louvando a Deus. O que Ele quer de mim e de você
né? É o nosso coração, é a nossa intenção, né? Que nós sejamos, mais do que fazer, que nós sejamos o sacrifício vivo, né? Que Deus quer. E aí, meus amados irmãos, eu queria passar para um primeiro ponto aqui, que é a busca intencional, que a gente possa então escolher, né? Buscar a Deus de maneira intencional, né? E eu falo isso porque antes eu baseava minha vida em alguns achismos, né? Como eu já comentei também aqui no grupo algumas vezes que eu conseguia acordar porque o cachorro latia na janela e eu despertava às 5 da manhã. Amém por isso. Aí, glória a Deus que ele. Mas nem sempre ia ser assim. E eu não posso basear minha vida olhando lá para o céu, vendo uma nuvem, ah, Deus, essa é a tua vontade. Ah, Deus, então é para eu fazer isso. Ah, Deus, se eu passar aqui e o sinal tiver verde e amarelo é porque é para fazer. Não. E vai depender, e a gente vai aprender isso aqui, né, meus mais irmãos. Na verdade, eu aprendi e queria comentar um pouco com os irmãos sobre isso, que nós temos que ser intencionais na nossa busca por Deus. Depende de nós. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos lá a palavra de Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 11 ao versículo 20, onde Moisés também está trazendo um sermão para o povo de Israel, né? E a gente vai ver que a palavra de Deus ela é muito clara. A palavra de Deus ela não tem voltas, né? Ela é muito clara. E nesse texto, Moisés fala para o povo o seguinte: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, não a morte e nem a maldição. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, meus amados irmãos, existe uma intencionalidade em que Moisés ele está conversando com o povo. E aqui é como ele coloca, ele apresentou para o povo a vida, e a bênção, assim como ele apresenta a morte e a maldição. E aí cabia ao povo escolher. Cabia ao povo escolher. E é interessante, meus amados, nós pensarmos aqui que ele fala, né? Se guardares também, né, os meus estatutos, seus juízos, para que vives e te multiplicas, e o Senhor teu Deus te abençoe. E a gente acha, tá, meu Deus do céu, eu vou, né, ter muitos bens aqui nessa terra, vou ter tudo de bom e do melhor, se eu então escolher o bem, escolher a vida, escolher Deus, escolher cumprir, enfim, seus propósitos, mas, meus amados irmãos, os bens aqui da terra, eles são perecíveis, eles não são nada perto daquilo que Deus pode te oferecer, do que Deus pode oferecer pra gente. No nosso relacionamento com Ele, Deus tem algo muito melhor, que é uma vida com Ele, que é a palavra dEle, que é essa busca incessante pela presença de Deus, por estar na presença dEle. Amém? Então, o que Moisés está trazendo para o povo aqui não é um sermão motivacional. Ele não está tentando
motivar ou tocar as emoções do povo de Israel para que eles se inclinassem, né? Não, era uma declaração espiritual sobre responsabilidade, sobre intencionalidade e sobre as escolhas. Então, Moisés está pregando para o povo aqui sobre essa responsabilidade que nós devemos ter com as coisas de Deus. É você olhar para trás, não com o desejo de voltar, né, até a vida que você tinha, mas reconhecer o que Deus tem feito por você. Assim como Moisés levou o povo de Israel a fazer essa reflexão. Tipo assim, olha para trás, o Deus que tirou vocês ali do Egito de um jugo, né, de muitos anos de escravidão, né? E hoje vocês estão próximos ali de chegar na terra onde ele prometeu aos seus antepassados, né? Mas corria no meio do povo ali de Israel, né, outros deuses, né, outras orientações, porque eles queriam logo sair da prova, né, do Egito e já chegar na promessa. Não queriam passar ali pelo processo, né, talvez do deserto. Mas o que Deus mostra, né, aqui, através da vida de Moisés, meus amados irmãos, é que nós devemos ser intencionais nas nossas escolhas. É escolher diariamente o Deus a quem nós estamos buscando. É escolher diariamente, né, essa pequena transformação. Grandes transformações não dependem de grandes eventos. Nós podemos mudar a nossa vida, o rumo da nossa vida com escolhas diárias. O que você se tornar é consequência do que você escolhe todo dia. Então, eu também louvo muito a Deus porque através da vida do Américo, ele me apresentou esse grupo aqui de homens. E hoje, meus irmãos, vocês são referência para mim aqui na minha família. Assim, eu tenho agora participado um pouco, né? Já tive um pouco mais ativo, enfim. Mas vocês são referência. A oportunidade que eu tenho de estar ali, né, nos encontros presenciais, eu não perco, né? Desde que eu pude estar ali, para mim tem sido realmente transformador. Só de estar perto, sentando nas mesas corretas, eu consigo observar a vida de vocês, né? E me tornar um marido melhor, né? Para minha esposa. Que esse mundo, vocês sabem disso, tá tão manchada a questão, né, de casamento, questão de relacionamento, a postura masculina, né, a hombridade. Mas graças a Deus que eu pude encontrar aqui nesse grupo pessoas que pensam diferente daquilo que o mundo diz. E eu consigo aprender com cada um de vocês, né? Inclusive, teve uma vez que eu participei lá, que foi lá também no condomínio do Edson, e o Thiago e ele falaram sobre o conceito de antifrágil. E eu sabia que Deus estava me incomodando para falar naquele dia, mas eu não falei, mas eu sabia que aquilo era para mim, que Deus, com essa situação toda que eu passei em 2025, estava me tornando uma pessoa antifrágil, né? Uma pessoa talvez inabalável, né? E eles, naquele dia acabou bem tarde. E eles mesmo assim continuaram assistindo. Eu quero alguém que alguém fale. O Thiago falava assim, eu quero que alguém fale aí. Alguém tá passando, eu sei que alguém tá passando por essa situação. E eu falava, meu Deus, sou eu que tô passando por isso. Sou eu que tô passando por isso. Mas enfim, eu fiquei preocupado com o horário. Falei, puxa vida, já tá tarde, eu ainda vou falar aqui, a gente ainda tem que comer. Mas quis Deus que eu tivesse aqui agora, né? E até lembrando o que o Leandro falou na última reunião também sobre a motivação da gente compartilhar, de falar, é que cada um, né, pode se identificar com a sua história. Então é importante a gente falar, porque tem irmãos aqui que podem se identificar, se conectar com você. Então, meus irmãos, nesse primeiro ponto, sobre a busca intencional é isso. Não precisa acontecer um grande evento para eu decidir buscar a Deus. Eu não preciso passar todo ano por um encontro com Deus para eu decidir buscar a Deus. Eu não preciso ter uma palavra de revelação. Eu não preciso que alguém da minha família adoeça. Eu não preciso passar por nenhuma situação dessa para que eu busque a Deus de maneira intencional, para que eu busque a Deus de uma maneira plena. Porque nós podemos fazer essas escolhas diárias. O fato de estarmos aqui, o fato de abrir a Bíblia, o fato de você sentar com a sua esposa, com seus filhos,
ali ao redor da mesa, ter um tempo de devocional. É você decidir, né, firmemente buscar o Senhor todos os dias de uma maneira intencional, né? Não que Deus não fale conosco, né, meus amados irmãos, de outras formas, mas é importante a gente entender que a gente tem que buscar a Deus. Nós devemos buscar a Deus. Ele já deu livre acesso, ele já veio, já mandou seu filho para morrer na cruz por nós. Ele nos atrai com amor. Então, o que nós devemos fazer, assim como ele nos escolheu, é escolher ele todos os dias. É uma escolha diária, é uma escolha, né, de todo dia. Amém? E aí, o segundo ponto, meus irmãos, que eu queria colocar aqui é buscar a Deus em primeiro lugar. E aí, a gente fica com a passagem lá de Mateus 6:33, né? Que é buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? E aí, nos versículos anteriores, ele fala o que são essas coisas que vão ser acrescentadas, né? Ele fala que se ele veste, né, os lírios do campo, por que ele não nos vestirá? Se ele dá de comer aos pássaros, por que ele não vai também nos dar de comer? Então, a gente entende que a gente tem o básico, a gente tem o necessário para funcionar, né? E a gente observa que muitas pessoas buscam a Deus pelas motivações erradas, como eu já falei. Elas buscam a Deus pensando nisso que será acrescentado como se fosse riquezas nessa terra, como se fossem os bens desse mundo. E, na verdade, o que ele está acrescentando, ele já nos dá e não vai deixar faltar. Né? Como o salmista fala, nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. Então nós temos a plena confiança de que Deus nos dá o necessário para nos manter vivos aqui nessa terra. E o que vier a mais não é porque a gente merece ou porque a gente fez por merecer. É porque Deus é bom e Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Amém? Jesus está nos ensinando algo que poderíamos expressar assim: foquem no que é mais importante, buscar a Deus e seus interesses. O resto vem junto, vem a reboque, né? Essa frase eu peguei do pastor Luciano Subirá, do livro Até que Nada Mais Importe, né? E ele fala sobre isso, que a gente tem que focar naquilo que é mais importante, que é buscar a Deus. Que o nosso interesse seja buscar a Deus e o resto, meu irmão. O mais, ele fará. Ele já tem feito, né? Ser intencional, de verdade, buscar a Deus, mas buscar a Deus em primeiro lugar. Não é quando as coisas estiverem dando errado, não é quando você estiver precisando de um milagre, não. É, como a gente tem aprendido agora, é você orar tanto todo dia, né? Que quando chegar a dificuldade, vai ser só mais um dia de oração. Vai ser só mais um dia que você vai estar buscando a Deus. Você não vai precisar tratar isso como um grande evento, até porque esse evento já aconteceu. Nós conhecemos ao Senhor, nós aceitamos a Ele. E hoje Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. E aí eu queria falar um pouco aqui sobre o. Acho que o Jorginho vai me entender agora aí sobre o direito contratual, né? Que os bens materiais são acessórios do bem maior principal, né? E que o bem principal são as coisas do reino. A presença bendita do nosso Senhor. Isso é o nosso maior bem. Esse é o nosso maior bem. E por que eu estava falando sobre direito que o Jorginho ia me entender, que num contrato, né, o acessório ele acompanha o principal, né? Ali nas cláusulas, né? E aí a gente tem aí como acessório, né, no contrato a fiança, garantia, penhora, né, as multas, né? E a gente coloca tudo isso no contrato, esses acessórios, que é pra gente firmar o caboclo, né? A gente colocar o caboclo na parede, olha, se você descumprir, vai ter esse monte de multa aí. Se você descumprir, você vai ter que ter essa fiança, tem essa garantia, né? Geralmente nos contratos de aluguel aí tem um calção, né? Tem um monte de coisa que a gente coloca pra amarrar o caboclo, né? Mas, meus amados irmãos, o que eu quero dizer com isso é que o acessório ele segue o principal, mas a recíproca ela não é verdadeira, né? O principal ele não segue o acessório. Se o acessório cai, o principal continua valendo, continua vigendo, né? E o que que deve ser o nosso contrato principal, meus amados irmãos? O nosso contrato principal, o nosso acordo de vida deve ser buscar o reino de Deus. Deve ser a busca por aquilo que é eterno.
E não se preocupar com aquilo que é acessório. Ah, eu vou ter uma casa enorme para morar lá num condomínio X, ter o carro, enfim, do ano X, o carro que eu sonhei. Se você tiver, amém. Se Deus lhe der, amém. Se você trabalhar, é fruto do seu trabalho, amém por isso. Mas a nossa busca deve ser por aquilo que é eterno, buscar Deus porque Ele é Deus. Até que nada mais importe. Que a gente possa se humilhar aos pés do Senhor, reconhecendo o poder dele na nossa vida, porque Ele é Deus, Ele não precisa me dar nada para que eu me humilhe na presença dele, para que eu busque Ele incessantemente. Nós devemos buscar a Deus. Nós devemos ir e fazer discípulo. Nós devemos, mais do que buscar Deus, levar pessoas para conhecer aquele, né, que nos salvou, aquele que nos dá todo dia, que supre as nossas necessidades. E a palavra de Deus busca seu Pai que está no secreto, e o Deus que está no secreto, ele vai te recompensar. Isso é palavra de Deus. Eu não preciso estar buscando pelos bens materiais, pela motivação errada. Eu só preciso buscar Deus por quem Ele é, porque Ele está doido para se revelar para você. Ele está doido, diariamente pronto para se revelar para você, para ter um relacionamento com você. E aí, quando você entende isso, nada mais importa. Nada mais importa. Você só sente vontade de adorar a Deus, só sente vontade de estar buscando a Deus. Não importa o cargo que você tenha na igreja, não importa se você aparece lá na frente, se você canta, se você é o que leva uma palavra, se você está servindo, meu irmão, se você está lá no estacionamento guardando os carros, você vai estar feliz porque você vai estar servindo a Deus, buscando a Deus diariamente. Se você está num ministério que talvez nem apareça, que você só mande uma mensagem abençoando a vida de um irmão. Amém, glória a Deus. É isso que interessa, é isso que importa. Então nós devemos buscar a Deus sem cessar, incansavelmente, até ser cheio dos bens espirituais, dos bens celestiais, que a traça e a ferrugem não consomem, né? Está lá em Mateus 6,19. Que a sua estabilidade esteja em Deus, pois nele somos inabaláveis, nele nós somos firmados na rocha. E aí, meu irmão, pode vir a dificuldade, né? Como no meu exemplo aí, pode ficar no prejuízo, o banco não vai liberar o dinheiro que não interessa, meu irmão. O que interessa é o seu relacionamento com Deus e quem você é para Ele. E o que Ele está construindo na sua vida. O que Ele está construindo com você. E, meus irmãos, eu queria chegar no terceiro ponto, onde eu coloquei aqui que nós fomos criados para buscar a Deus. Então, o primeiro ponto é que a busca tem que ser intencional, não é? Buscar a Deus, nós devemos ser intencionais. Grandes transformações não dependem de um grande evento. E o que você quer se tornar é consequência do que você escolhe todo dia. Amém? Que nós sejamos intencionais. E o segundo tópico aqui é da gente buscar a Deus em primeiro lugar, né? Mas buscar sem intenções, motivações erradas, mas buscar Deus pela motivação certa, por você querer realmente se relacionar com Deus, buscar a Ele. E terceiro ponto, meus amados irmãos, nós fomos criados para buscar a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos Atos, capítulo 17, do 26 ao 27. Atos 17, 26 e 27, que fala: E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Amém? Então ele fez toda uma geração de um só sangue, ou seja, por um derramamento de sangue, através de uma só pessoa. Deus fez toda uma geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Para quê, meus irmãos? Para que buscassem ao Senhor. Então nós fomos criados para buscar o Senhor. Nós somos como um imã, né? Sendo atraídos, né, para Deus. A nossa caminhada final deve ser sempre Deus. Não deve ser as coisas desse mundo, deve ser sempre aquilo que é eterno, né? Fomos criados para buscar o Senhor. Não tem jeito. Você pode, se você realmente aceitou Jesus no seu coração, ter uma caminhada com Deus, não interessa o caminho que você pegue.
você vai ser atraído para Deus. Porque afinal, meus irmãos, nós precisamos entender que somos criados para isso, para buscar o Senhor, para buscar Ele. E é interessante que na hora de preparar essa pregação, aqui, essa mensagem, eu tava bem assim. Eu falei, meu Deus, ainda não surgiu nenhuma palavra assim. Eu lendo e a gente tá aqui em casa esses dias fazendo também um propósito, né, de 21 dias com Deus. E aí eu tava igual Elias ali, né? Tem um dia que falou sobre Elias, né? E aí eu tava, meu Deus, esperando a palavra de Deus vir através de um terremoto, através do fogo, né? Quando eu menos esperei, a palavra de Deus veio. O Elton mandou uma mensagem, né, para confirmar se estava tudo ok, estava tudo certo. Eu falei, não, mano, tá tudo certo. Tá tudo. Vamos lá, vamos pra sábado. Eu não tinha nenhuma palavra preparada ainda, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? Já é amanhã, e o que é que eu vou. E aí o Elton conversou comigo, olha, Vitor, eu me baseei na mensagem que o Almino levou, dá uma assistida lá no vídeo. Rapaz, fui assistir o vídeo do Almino, bênção de Deus também, né? E aí Deus começou a falar comigo, e eu comecei a escrever. Eu falei, pá, vou tirar tudo que eu tenho da cabeça aqui, eu vou começar a escrever. E aí eu também fui assistir a do Elton, assim, e cara, fantástico também, né? Ele falando sobre a questão da solitude, do jejum. Ele contou um exemplo, né, de que ele encontrou um amigo na academia, né? E ele orou ali no meio. E, cara, o Elton fez exatamente isso comigo ontem lá na igreja, assim, o pessoal saindo ali, quem já foi na igreja lá, quem é da igreja sabe, né? Ali naquele hall de entrada, fica lotado de gente na saída do culto. Meu irmão, o Elton simplesmente me abraçou e começou a orar. Começou a orar. E, rapaz, parece que todas as pessoas sumiram. E eu só conseguia ouvir a voz dele orando ali, eu conseguia sentir a presença de Deus, ele dando, tipo assim, orando para que Deus, o Espírito Santo, mandasse a palavra, para que o Espírito Santo me usasse. E assim eu comecei a realmente sentir a presença de Deus ali. Parece que não tinha mais ninguém, só tinha ele orando e falando comigo. Meus irmãos, eu testemunho desses encontros com Deus, porque só é possível, porque Deus me trouxe de volta para o caminho dele. Apesar de eu estar muito tempo na igreja, passei muito tempo também afastado, já conhecia desde pequeno, mas me afastei por um tempo e Deus me trouxe de volta para o caminho dele. E Deus me mostrou quem ele é. E esses momentos eu só posso passar e sentir porque talvez um dia eu decidi buscar a Deus de uma maneira sincera e verdadeira. Decidi largar a corda. Decidi parar de brigar com Deus, né? E entender que nós fomos criados para buscar a Deus. E que nós devemos ser intencionais para isso. E aí, meu irmão, eu já queria finalizar nesse momento. E eu nem sei quanto tempo eu passei aí, mas que as nossas ações, meus irmãos, elas possam estar voltadas para Deus e para que Ele mostre quem Ele é, que você possa conhecer de fato quem é o Deus a quem você serve, não o Deus que o pastor prega na sua igreja, não o Deus que talvez um amigo lhe apresentou, mas que você tenha de fato contato com esse Deus. E que você busque o relacionamento com Ele. Escolha buscar a Deus todos os dias. Todos os dias. Se você quer uma transformação na sua família, uma transformação na sua vida, é essa escolha diária que nós já estamos fazendo aqui. Eu queria encerrar com um versículo de Filipenses 3, de 7 a 8. Filipenses 3, de 7 a 8, que fala: Mas o que para mim era ganho, eu reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e considero como escória para que possa ganhar Cristo. E eu louvo a Deus porque o melhor presente que eu ganhei em 2025 foi o não de Deus.
foi o não dele, porque o não de Deus me trouxe para o caminho dele. E que a gente possa dizer que nem Paulo, aqui aos Filipenses, né? Que eu considero todas essas coisas que eu perdi, né? Aquilo que eu achava que era importante demais para minha vida, que ia mudar a realidade da minha família, né? E eu considero como escória, né? Para que eu possa ganhar a Cristo. Então, a melhor coisa que a gente pode ter, meus irmãos, é a presença do Senhor nas nossas vidas. É buscar mesmo a Deus de todo o nosso coração, com toda a sinceridade, né? Buscar também enquanto Ele pode ser achado, né? E Ele quer ser achado por nós. Buscar com o nosso coração aberto e também humilhado na presença dEle, sabendo que Deus rejeita os soberbos, rejeita os orgulhosos. E que Deus possa ter ministrado nos nossos corações, amém? Mais uma vez, meus irmãos, sou muito grato a Deus pela oportunidade, né? Que Deus possa estar destravando em mim essa questão da pregação da sua palavra, né? E dizer para os irmãos também, né? Palavra de Deus, eis-me aqui, Senhor, para fazer teu propósito, para cumprir o teu propósito. Amém?